Salmo 7,3, vou ler alguns versículos. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. Seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Versículo 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Pai, fala conosco mais uma vez. Esta manhã o Senhor falou mais uma vez, surpreendentemente, Senhor, através da visão de João na ilha de Pátimos. Fala-nos agora, ó Deus, dentro desta mensagem, que a Tua graça me sustente, me assista mais uma vez e abençoe a Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Uma das fases mais difíceis na vida de um cristão autêntico, é a fase quando vem o desânimo, quando ele é tomado por o desânimo. Eu creio que, ao usar essa palavra desânimo, alguns já começaram a se identificar. Porque uma fase, talvez, eu acredito, talvez ela seja pior do que você atravessar uma tribulação. Todavia, você atravessa a tribulação com força, com confiança, com disposição. Não vou dizer com alegria, é complicado se alegrar nas tribulações, mesmo que a Bíblia nos exorte a isto. Eu creio que o desânimo é muito pior. Uma das piores fases na vida de qualquer cristão. Isso acontece porque o desânimo pode constituir-se num grande empecilho às realizações, às nossas realizações, às realizações pessoais. Ele pode conduzir pessoas à depressão, à revolta, à murmuração, ao abatimento, ao fracasso, e até mesmo a desistir da luta quando quando se está prestes a vencê-la, a cruzar a linha de chegada. Eu sei que é muito difícil. Penso que se você, que é um cristão, um homem, uma mulher nascido de novo, não passou por um desânimo profundo na sua vida, é provável que você, em algum momento, venha a passar. Eu já passei por alguns. E já conheço pessoas também que já passaram. Sei que é ruim demais. Não dá vontade de fazer nada. Uma vez eu passei por um desânimo tão grande que eu vi a igreja de 15 em 15 dias, tinha que fazer força para vir, porque chegava a hora, eu ficava numa luta, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Pois dentro de mim era muito difícil ter motivação para ir à igreja, para estar na igreja. O desânimo não é o privilégio de algumas pessoas fracas, pessoas simples. Ele pode atingir grandes servos, como já atingiu, biblicamente falando. E há vários motivos para isso. Mas eu creio que o pior deles é o que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje aqui. Ele é um reflexo da nossa finitude e também da nossa humanidade, da fragilidade humana. Abraão passou por um grande desânimo. Moisés pediu a morte para si. José passou por um grande desânimo, principalmente no período
dos 2 anos em que ele interpretou os sonhos. Davi passou para o lado dos filisteus. Elias caminhou 40 dias e 40 noites e entrou numa caverna em profunda depressão, abandonando tudo, a vida, os servos. Abacuque ficou decepcionado, confuso, sem entender o porquê que Deus iria usar uma nação pior do que o seu povo para punir seu povo. Ele não justificava seu povo, ele não questionou a justiça de Deus quanto a disciplinar seu povo. O que ele questionou e questionava era por que Deus ia usar gente pior, uma nação pior. Porque na visão dele e da nossa, se alguém tem que punir alguém, tem que ser melhor do que aquela pessoa. João Batista passou por um desânimo profundo, primo do Senhor Jesus Cristo. Nascido para ser o precursor do Senhor, foi afetado por o desânimo. Quando preso por ter repreendido Herodes, que mantinha uma relação adúltera com a esposa do seu irmão, foi jogado no cárcere, e lá, tomado por um desânimo, ele enviou discípulos a perguntar a Jesus se ele era realmente o Messias, porque estava desanimado. Parecia que tudo que ele tinha feito fora em vão. E a gente poderia ir procurando. Paulo passou por muitos desânimos, apesar de ser um homem com uma personalidade forte. E certamente, se gastasse mais um tempo pensando, iríamos descobrir muitos servos, bons homens e mulheres de Deus que foram tomados por desânimos, cada um conforme as suas circunstâncias. O Abraão, que eu falei, foi porque ele não via resultado da sua atitude de fé em ter saído da sua terra, da promessa de receber um filho. Moisés, por causa do grande fardo que estava sobre ele, dos murmúrios, de tanta coisa, ele não suportou e ele falou assim: basta, eu quero morrer. E assim, cada um deles teve o seu motivo para mergulhar num profundo desânimo, desesperado da vida ou querendo abandonar a vida. E Asaf, o camarada que compôs esse salmo, o que provocou o desânimo na vida de Asaf? Qual a razão porque Asaf ficou profundamente desanimado em certo período da sua vida? Interessante que o desânimo de Asaf foi provocado por uma pergunta que ele tinha no seu coração. E a pergunta era: vale a pena servir a Deus? Essa era a pergunta no coração de Asaf. Não sei, ele não verbalizou isso, mas ele colocou isso em palavras, em pensamentos, sei lá. Era o questionamento de Asaf: vale a pena servir a Deus? Vale a pena permanecer fiel ao Senhor? Vale a pena todo esse trabalho, esforço, luta para continuar servindo? E eu creio que muitos já fizemos de alguma forma essa pergunta: vale a pena confiar em Deus? Será que vale a pena ter investido nesse trabalho, nesse ministério? Seja ele qual for, casais, família do modo geral. Será que vale a pena? Ou valeu a pena? E essas perguntas vêm certamente porque alguma coisa está causando decepção, tristeza, desilusão. Então esta era a pergunta de Asaf: vale a pena servir a Deus? Asaf não era uma pessoa qualquer. Junto com o rei Davi, Emã e Jedutum, ele era um grande músico.
essas três personagens, Davi, Emã e Jedutum, eram os principais músicos da casa do Senhor. Davi era músico. É claro que ele depois não pôde exercer como antes, mas era o responsável maior por tudo isso. Eram talentosos compositores da casa de Deus. É só a nível de registrar, 1 Crônica 25:6 está lá, mas não precisa ir lá não, é só para mostrar que eu estou falando está na Bíblia. Ele não era uma pessoa qualquer, mas em certo momento da sua vida ele é tomado com esta pergunta, ele se debateu com esta pergunta: por quanto tempo não sabemos? Vale a pena? Vale mesmo a pena servir ao Senhor? O que aconteceu para que Asaf entrasse nesse profundo desânimo e nesse questionamento? O salmo é claro. O dilema de Asaf começou quando ele passou a observar a vida das pessoas desonestas, das pessoas ímpias, das pessoas que não temiam a Deus. Todavia ele começou a observar que muitas vezes essas pessoas, elas desfrutavam de saúde, desfrutavam de riquezas, desfrutavam de popularidade. Parecia que a vida para essas pessoas era uma vida sem problemas, só vida alegre, satisfeitas, cheias de realizações. Ele começou a observar. Ele reconhece que Deus é bom, ele não nega que Deus é bom. A questão dele é: será que vale a pena? Se você observar nessa leitura que fizemos, depois dele falar que ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, versículo 3, no 4 ele diz: para eles não há preocupação, seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, com orgulho, com soberba. Tem prazer em falar da opressão. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte que bebe a largos sorvos. E continuando ele diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Foi neste momento, não sei por qual razão, neste período, quando Asaf começou a olhar para o ímpio, se observar as festas, a maneira como se vestiam, se divertiam, parecia nada lhes faltar. Mas a grande pergunta, porque se você não tiver um pensamento central na mensagem, você não consegue deixar a mensagem coerentemente. Por que isso aconteceu com ele? Certamente devia haver alguma coisa que estava acontecendo na sua vida, alguma fraqueza, alguma falta, algo, mas há algo um pouco mais além. Ao observar a maneira como os ímpios viviam e prosperavam, isto perturbou muito Asaf. A prosperidade, a riqueza deles, a popularidade e tal, perturbou muito. Por quê? Na época de Asaf, existia algo parecido com o que hoje nós chamamos e conhecemos como a teologia da prosperidade.
algo mais ou menos semelhante. Há alguma diferença, mas é bem semelhante. Ou seja, na visão do judeu, na época dele, lá na visão bíblica da sua época, Deus era um Deus justo. E Ele retribuía, portanto, aos homens bons com coisas boas. Ou seja, Deus abençoava os homens bons. Por ele ser justo, os homens bons sempre teriam a receber o bem de Deus. Mas os ímpios sempre teriam a receber o mal de Deus. Foi esse o grande problema que atrapalhou a vida de Asaf. Porque ele começou a olhar para a teologia dos seus dias. Ele começou a olhar para aquilo que era corrente nos seus dias, pois essa é a mentalidade do judeu. Pelo menos era dessa forma. Você vê que os salmos são todos pontilhados, cheios de passagens como Deus abençoa o homem bom, o homem justo, o homem... Eles sempre viam dessa forma. Eis a razão porque os amigos de Jó, muitos anos atrás, o acusaram de ser um homem que havia cometido pecado. Por isso estava recebendo a punição de seus delitos. Eles não conseguiam entender a justiça de Deus. Portanto, o homem bom prosperava, caminhava bem, Deus abençoava. Mas o ímpio, o mau, teria que sofrer e receber também coisas ruins, receber o mal. Ele começa a observar, então ele começa a encontrar uma contradição em Deus. Ele começa a encontrar uma contradição na palavra de Deus. Essas são as armas, as ciladas mais poderosas do inimigo. É nos fazer levar a ver uma contradição entre o que vivemos e o que a palavra diz. E eu posso garantir a você, por causa da palavra, não eu, mas a palavra, que isso é muito sério. E que isto atrapalha e até leva pessoas a fugir da presença de Deus. Porque isso afeta a nossa vida. O que nós vemos hoje não é tão novo assim. E há períodos em nossa vida que parece haver uma contradição. Falando essa manhã, uma mensagem que eu nunca preguei, linda mensagem. O que você faz nas suas ilhas? Porque João recebeu a maior revelação de todos os tempos numa ilha, acorrentado. Eu falei, mas tem hora que parece que a fé é contraditória. Tem hora que a fé parece que não faz sentido. Se a Bíblia diz que se for fiel a Deus, se eu honrar a Deus, se eu obedecer a Deus, eu vou receber com recompensa as bênçãos as quais a palavra dele promete. E de repente você, às vezes, começa a viver uma questão contrária. Isso tem atrapalhado muitas pessoas. Estava atrapalhando Asaf. Porque ele diz, isso não é justo. A prosperidade dos ímpios simplesmente não lhe parecia uma coisa certa, uma coisa justa. Como Deus poderia permitir isso? Como Deus pode permitir que o justo prospere, o ímpio prospere? E isso tem levado pessoas, o diabo, porque o diabo entra nas sutilezas, ele entra nos dilemas da nossa vida, justamente para trazer a palavra de Deus, questionando. Seu Deus é bom, você não foi fiel, você não honrou, você sempre não andou na presença de Deus e tal, e tal, e tal. Por que está atravessando este vale? E eu confesso a você que há coisas que não tem como explicar. Você tem que crer. Tem que crer. Tem que confiar na soberania de Deus. Que o diabo entra e começa então a usar com poder essa palavra do Senhor. Porque são nessas contradições. Isso atrapalhou Asaf profundamente.
ele questionava a razão, por causa disso que eu te falei. A visão de que Deus é bom, era bom, e que o justo receberia, o homem bom, somente o bem, e o homem mau, somente coisas más. O homem ímpio, o homem desonesto, o homem sem Deus. Tipo assim, tem algum problema. E ele então começa a ter questionamentos com Deus. Para ele, isso não parece direito. Glória a Deus. Será que isso não aconteceu talvez com você em algum momento? Será que isso não levou talvez você a questionar também, a desanimar, ou coisas dessa natureza? Porque se você não tiver cuidado, você vai ser envolvido por este evangelho, de que Deus só tem coisas boas, só permite coisas boas, principalmente se você corresponder também com coisas boas. E a gente às vezes começa a enfrentar coisas que questionam a nossa fé, que parecem uma contradição. Começamos a enfrentar coisas que não faz sentido, que não tem a ver com o que Deus promete. João Batista não esperava ir preso, não esperava perder o pescoço. E ele perguntou: és tu mesmo? Aí você pergunta, talvez não fale até de Deus, mas talvez diga: será que eu estou na igreja certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? E aí alguns começam a idealizar alguém que pode abençoar a vida dele. Um pastor que tem uma oração, uma igreja que seja mais voltada para a batalha espiritual. Outro pastor que tem uma oração, que impõe a mão, que determina e tal e tal. Quando eu falo isso, estou julgando ninguém, estou só colocando palavra no sentido de que essas coisas começam a pesar na nossa vida. Porque não está de acordo com o que eu estou vivendo, com o que a palavra diz. E nas contradições, nós podemos sofrer grandemente por causa disso. Questionamos quando os que não temem a Deus prosperam, e a vida para eles parece sempre sorrir em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Além de questionarmos, muitas vezes ficamos ressentidos com Deus por causa dessas coisas, nos sentindo injustiçados. Afinal de contas, a Bíblia promete abençoar o justo. Pelo menos está na Bíblia, e eu sei que é uma verdade. Esse dilema de Asaf, essa questão, levou Asaf a um profundo dilema. Agora ele cria um dilema na sua vida. Ele está desanimado, ele está questionando. E ele começou a ter problemas. Ele começou a ter crises pessoais. Ele começou a fazer algumas coisas. Primeiro, no versículo 12, 13 ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Olha o que está acontecendo com ele. Bom, se Deus trata igual a todo mundo, então não vale a pena se manter puro. Não é verdade? Aí você olha assim, e você tem aquele que é fiel em Deus em tudo, e aquele que não é, e parece que os dois são abençoados igual, ou a outra pessoa mais ainda. A gente fica pensando, ora, se há igualdade no tratamento, então será que vale a pena permanecer fiel ao Senhor? Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois ele vai dizer, olha o versículo 14, irmãos. Olha como a coisa é séria. Leia o 14, por favor. Pois de contínuo, olha o que diz. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã, ele diz aqui, cada manhã castigado. É inútil. Ora, Deus está abençoando o ímpio, então não há diferença.
Então não vale a pena continuar separando, honrando a Deus, ser fiel, se esforçando de treinar o coral, em preparar o louvor, em compor, em estudar. Então não vale a pena, pois a cada manhã eu sou afligido, cada manhã eu sofro, cada manhã sou castigado. Então não vale a pena. Será que algum de nós já nos chegou um momento de pensar exatamente isso? A Bíblia mostra que muitos já pensaram. Alguns em Malaquias pensaram, não vale a pena. Porque hoje parece que muitas coisas não valem a pena. Parece que hoje não vale a pena ser fiel a Deus em muitos momentos. Não vale a pena honrar os pais, autoridade, família, cônjuge, ser obediente, honrar a Deus. Porque hoje, na maioria das vezes, nós estamos no pé de igualdade. O trânsito é ruim para todo mundo. Quem trabalha para o governo, principalmente do estado do Rio de Janeiro, crente ou não, está com dificuldade. Todos cobram igual de todo mundo. O governo cobra imposto igual de todo mundo. E dai a César o que é de César, que a Bíblia diz. Será que vale a pena? Porque às vezes vemos o que não teme a Deus prosperar de uma maneira... Será que vale a pena? Estou numa luta. Depois que eu aceitei Jesus, meu Deus, eu não tinha essas lutas. Já percebeu que algumas lutas que hoje temos, nós não tínhamos? Talvez seja só eu, é claro, né? O único pecador aqui. Eu tenho certeza que não sou. Algumas lutas que não tinha, hoje eu tenho. Você tem. Claro que hoje a questão é diferente, você vai ganhando maturidade, nem tudo mais começa a te atrapalhar. Tem luta, mas não... Parece que nem atrapalha. Mas no início, então, a guerra é terrível. Irmãos, como é terrível na caminhada cristã inicial, quando você nasceu de novo. Deus, meu, tu passa por cada uma. Por que essa luta, pastor? Eu não aceitei Jesus. Porque essa luta, pastor, hoje eu não sou crente, não leio a Bíblia, não jejuo, não oro, não faço isso, aquilo, outro. Por que eu tenho essa luta? É muito simples, a Bíblia responde, irmãos, que agora você tem duas naturezas. Você tem a natureza espiritual e a carnal. E elas estão em guerra. Elas estão brigando. A carnal quer te derrubar de todas as maneiras. E há uma covardia. Se nós pensarmos a nível humano, estamos numa desvantagem terrível. Porque a natureza carnal é alimentada por programas, por esta mensagem terrível, pela sensualidade que você depara a cada momento que você sai de casa, que você pega um ônibus, que você está na rua, que você está no mercado. A sensualidade alimentada, os outdoor, as propagandas, os anúncios de perfumes, são todos acompanhados de uma sensualidade, de uma malícia terrível. Então, isso tudo vem para alimentar, para robustecer, para fortalecer a sua natureza antiga. Mas você tem uma nova natureza, você nasceu de novo. Você foi ressuscitado pela fé, o Espírito de Deus está em você. Você é nova criatura, mas você não é robô. Então, meus irmãos, você vai ter essa guerra. Agora, ela pode ser uma grande batalha, como pode ser uma batalha menor, à medida que você alimente o homem interior, à medida que você alimente o seu espírito com palavras, com cultos, com leitura bíblica, com leitura de bons livros, com desligar, ver menos aquela imundície chamada TV. E muitas das coisas que passam não servem para absolutamente nada, não servem para fazer a obra daquele que veio para roubar, matar e destruir. São as lutas que nós temos. São as batalhas. E nós compramos uma ideia, porque somos bonzinhos, Deus vai sempre nos abençoar. Inútil. Já que Deus abençoa todos igualmente,
Então eu conservei inutilmente puro o coração. Lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã eu sou castigado. Ele estava já no limiar da sua fé. Asaf, com isto, agora sim, começou a ter um grande dilema no seu coração. Isso levou a uma crise profunda. Esses questionamentos o levaram a mergulhar em um profundo dilema na sua alma. Olha o versículo 15, 16. Diz assim o 15: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Glória a Deus. Deixa eu traduzir isso aqui para você. Ele começou a viver com um dilema. Qual era o dilema dele? Ele pensava em tornar público o seu drama, o que ele estava vivendo. Talvez reunir o coral, talvez reunir os sacerdotes e outras pessoas, mas aí, se ele fizesse, ele ia escandalizar seus irmãos. Ele iria escandalizar todos que olhavam para ele e falavam: caramba. Ele ficou preocupado, pois ele diz no versículo 15: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Ou seja, ele iria escandalizar seus irmãos, os que participavam do culto, do louvor. Mas continuasse cantando, como se nada tivesse acontecendo, ele se tornaria um hipócrita, alguém que continuava participando dos cultos por obrigação, que ia ao templo por conta da firma, porque recebeu uma incumbência. Então ele se tornou um crente em crise. Porque só entra em crise existencial nessas horas, nesse dilema, quem é cristão. O mundo já toma a sua decisão rapidamente. Como eu costumo dizer, vaza. Mete o pé. As crises na vida do cristão é algo maravilhoso, porque ela mostra que você nasceu de novo, que você é de Deus. Os salvos, vamos lá. Glória a Deus. Coisa maravilhosa é crise na vida de crente, rapaz. Cristão. As crises vêm e elas mostram quem você é. Que você é verdadeiramente cristão. É como um camarada que acha que blasfemou contra o Espírito Santo. Só ele achar que blasfemou e lutar com isso já mostra que ele nunca blasfemou, porque não teria lutas. Coisa maravilhosa. São as crises. Ele era um cristão que estava passando por uma fase muito difícil. E se ele não fosse um cristão, ele tinha abandonado tudo e caído no mundo. Os questionamentos dele são verdadeiros, são reais, fazem parte do ser humano. Todos nós passamos em algum momento por questionamentos. Não é errado muitas vezes questionar o que está acontecendo conosco à luz da palavra de Deus que você conhece. Não é errado. Deus nunca condenou ou fuzilou alguém porque questionou certas coisas que a palavra diz e ele não está vivendo. Deus nunca fuzilou alguém, fulminou alguém, porque disse: Senhor, eu sempre fui fiel a Ti, dizimista, Senhor, mas que eu estou vendo uma situação difícil, Senhor. Deus nunca fez isso. Porque é normal, é até saudável. E quando parte de um cristão verdadeiro, mostra o quanto de fato ele nasceu de novo. Porque só permanece suportando provação quem nasceu de novo. É por isso que as provações limpam a igreja. Não adianta. Quem não nasceu de novo, não, quando vem as provações por causa da palavra,
Jesus diz na parábola ali dos solos, rochoso, espinhoso, boa terra, beira do caminho. O que é rochoso, quando vem as lutas, ele mete o pé, ele abandona a casa de Deus e parece que não aconteceu nada. O cristão não consegue. Mas ele estava em crise, porque ele era um cristão, ele queria ser real com Deus. Ele está em lutas. Mas graças a Deus, que Asaf não parou de ir ao templo. Mesmo que por algum tempo houvesse feito isso por pura obrigação, pois foi ao participar de um culto que os seus olhos foram abertos. Não abandonou a casa de Deus. Apesar de ter passado por muito desânimo, talvez um deles muito forte, e de vir menos à casa de Deus, até me ocorreu, e até tentei voltar ao mundo e às práticas antigas, mas não consegui. Eu não era mais do mundo. Eu havia morrido para o mundo. O grande dilema é que o mundo não me queria mais e parece que Deus também estava bem equivocado comigo. O mundo não te quer mais, parece que Deus também te deixou no canto lá. Esse é o grande dilema. Você não consegue voltar às práticas mundanas. Você não consegue ter o linguajar do mundo. Você não consegue mais fazer ou falar e agir como a velha criatura. Você se sente um peixe fora d'água. Fala, o que eu faço, meu Deus? O mundo eu não consigo mais, mas na igreja parece que sou estranho no ninho. Mas ele permaneceu. Ele continuou cumprindo as suas obrigações. Quando num belo culto, quando numa celebração, num momento, diz assim o versículo 17, ele falou que era demais, até refletir sobre o que estava acontecendo, era uma tarefa pesada demais para ele. Tomar a decisão que ele queria, revelar o que estava no seu coração, agir como o mundo, ele falou, isso é demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Glória a Deus. Numa bela noite, ou manhã, não sei, provavelmente durante o dia, mais um culto. De repente, esse homem entrou no santuário de Deus para mais um serviço. Talvez mais um louvor, sem sal, sem tempero. Naquele momento, o santuário proporcionou a Asaf. Foi como um mirante, a partir do qual ele pôde ter uma visão mais da vida, do destino dos ímpios, em relação à eternidade. Deus lhe deu entendimento. Deus abriu o entendimento de Asaf. Trouxe paz ao seu coração. Trouxe cura a este homem. Aí ele diz ainda, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Glória a Deus. Esse homem tem seus olhos abertos e ele entende que no fim de todas as coisas, a justiça divina haveria de prevalecer. E assim, cada um iria receber conforme a sua semeadura. E a sua alma houve paz. Deus tirou todo o peso do seu coração. Deus trouxe a cura na vida dele. A palavra viva, conforme diz Hebreus, que divide juntas medulas, e é apta para discernir propósitos e pensamentos do coração, penetrou no coração daquele homem, e ele veio e
se atendeu ou atentou, melhor dizendo, para a eternidade. Ele olhou e viu que ele era um homem abençoado. Mesmo que estivesse em crise, mesmo que os ímpios prosperassem, mas ele era um homem abençoado. Não importa o que estava faltando na sua vida, Deus estava cuidando dele. Ele tivera o privilégio de ser escolhido um dos cantores, um dos compositores, um grande homem na casa de Deus. Deus abre isso para ele. Eu e você, meus irmãos, precisamos recuperar essa visão mais ampla, essa visão de que Deus está conosco a cada dia. Precisamos mantermos a serenidade, a sinceridade de nossa fé em Deus, a confiança em Deus. Nós somos guardados por Deus. Nada na nossa vida acontece se Deus não permitir. É do conhecimento dEle. E só acontece o que Ele venha permitir. Nós somos abençoados pelo Senhor. Se eu morrer agora, não precisa ser agora, mas se eu morrer agora, eu vou ser recebido no céu. Quantas vezes eu me vejo meditando, em oração, falando, Deus, obrigado. Antigamente, na minha crendice e cegueira espiritual, de vez em quando, eu fazia uma oração ou uma reza. Mas hoje eu falo, Senhor, obrigado pelo privilégio que eu tenho de me ajoelhar, de dobrar meus joelhos perante o Deus da glória. Senhor, eu fui alcançado pela Tua graça, Senhor. Eu fui alcançado pela Tua misericórdia, Senhor. O Senhor abriu os meus olhos. Deus abriu os olhos de Asaf para ver que ele era um privilegiado. Porque Deus não mede o homem pelo que ele tem. Deus mede o homem pelo que ele é na sua presença. Não pelos bens que ele possui. Riqueza, honra, tudo vem de Deus. E Ele dá isso também para o mundo. Ele dá isso também para o ímpio. Tem alguns objetivos, mas vem dEle. Mas isso não salva ninguém. Seus olhos foram abertos. Você hoje pode ver claramente o que muitos querem ver. O que você vê. Eu não consigo entender a sua fé, a sua perseverança, a sua confiança. Precisamos que os nossos olhos sejam abertos. Precisamos ver o privilégio que há sobre nós. O mais difícil que seja, somos guardados, nossa família é guardada, nossos filhos são guardados, nossa saúde, tudo é guardado pelo Senhor. E mesmo que coisas estranhas aconteçam, o meu Senhor permitiu. Pois nenhuma brecha é aberta em nossa vida, se Deus não permitir, salvo se nossa conduta caminhar para isso. Fora isso, temos esse privilégio. Temos esta honra de carregar e ler uma Bíblia, de louvar, de contribuir, de fazer a obra, de falar do amor do Senhor. Ele estava embrutecido e seus olhos foram abertos. Talvez há pessoas que precisam ter também seus olhos abertos. Precisam recuperar essa visão mais ampla, do poder, da sinceridade de sua fé, da sua confiança em Deus e da obra que Deus tem feito na sua vida. Mas muitas vezes estamos olhando para o mundo, olhando para as faltas, e algumas são reais, mas estamos julgando Deus pelo que não temos, esquecemos que Deus já fez tudo o que precisamos. Que o maior presente que Deus nos deu não foi aquele carro que Deus coloca, presente de Deus. Pode até ter sido, mas não é o maior presente. O maior presente é Cristo em nós, a esperança da glória. E ninguém tem Jesus se Deus não abrir o entendimento. Ninguém aceita Jesus se Deus não abrir a fé para compreender a palavra dele. Então somos privilegiados.
A sua graça nos alcançou. Deus abriu o seu entendimento. E Ele atina para a brevidade dos ímpios. Ele diz que eles são como sonho quando se acorda. Não é? Acordou, acabou o sonho, meu irmão. Bom ou ruim, acordou, acabou o sonho. Quando vier da noite para o dia o juízo de Deus, o que eles terão? Ele então, depois que os seus olhos são iluminados, depois que ele começa a ver a eternidade, e o que ele era, e o privilégio que tinha, servir ao Senhor, ele faz o que todo cristão faz, se arrepende da sua loucura. Ele diz no versículo 21, quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Mas ele diz assim, todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Glória a Deus. Glória a Deus.